Boa tarde para todos. Como sempre acontece, esse meu boa tarde pode corresponder ao seu bom dia ou seu boa noite. Mas eu vou analisar os termos da oração que não foram vistos com especificidade. Aposto, vocativo e agente da passiva. Os 3 termos. Ora, imagine que você tivesse um professor baixinho. Mas que professor é esse? Podia ser José, Joaquim, Arthur, qualquer um deles. Aí eu especifiquei. Mário. Mário explica qual é o professor que é baixinho. Então, Mário é aposto personativo da palavra professor. Isso significa que aquela definição que você ouviu falar há muitos anos na escola, e quem estuda a escola não passa em concurso, aposto é sempre separado por vírgula. Não é verdade. Aqui temos um aposto e ele não está separado por vírgula. Ela me pediu que eu comprasse duas coisas. Muito bem, a frase está completa. Eu vou comprar duas coisas, objeto direto, o me aqui, que é objeto indireto, está tudo certinho. Mas que coisas são essas? 2 pontos. Sabão e amaciante. Muito bem. Sabão e amaciante explica a palavra coisas. Significa que o aposto pode vir também após 2 pontos. E se eu dissesse assim? Maria, vírgula, minha namorada, vírgula, é temperamental. Então, minha namorada explica Maria, aposto. Então, o aposto pode vir separado por vírgula, pode vir separado por 2 pontos e pode não vir separado por pontuação nenhuma, mas é aposto. Aí você vai dizer, qual seria a sua definição de aposto? Uma palavra que explica outra palavra, ou melhor dizendo, um substantivo que explica outro substantivo. Isso é aposto. Ok? Bem, então, depois da gente estabelecer o conceito de aposto, que está na gramática, que vocês têm à mão, o ideal é você acompanhar a aula com a gramática, para saber se eu sei português. Você vai conferindo. Isso está errado, professor, não é assim. A gramática está dizendo diferente. Vamos ver o que é vocativo. O vocativo é uma herança do latim. Na verdade, o vocativo não tem nenhuma ligação sintática, efetivamente. Ele é um apêndice, poderia ser retirado da frase. Esse vocativo é a pessoa a quem você chama, com quem você interloga. Então, veja essa frase. José, venha cá. José não é o sujeito. O sujeito dessa oração é você. O imperativo, o verbo está conjugado no imperativo. Venha cá, você. Então, sujeito oculto, denominação que não é da NGB, alguns professores usam. O sujeito aqui é você. E o José, separado por vírgula não poderia ser sujeito, é o vocativo. Muito bem. Agora, reparem.
Eu vou escrever aqui uma oração. Na voz ativa. Tá tudo certo? Tá? Muito bem. Meu assistente chegou aí. O gerente emprestou o dinheiro ao cliente. Sujeito, verbo, objeto direto. Se o objeto é direto, o verbo só pode ser transitivo, direto. Está na ativa porque o sujeito pratica a ação. Vamos inverter. O dinheiro. Aí o verbo se divide em dois, né? Foi emprestado pelo gerente. Sujeito, locução verbal, e aqui é o agente da passiva. Então, o que é o agente da passiva? É o cara, é o elemento que pratica a ação, ele que empresta, e pratica a ação na voz passiva. Portanto, só pode existir agente da passiva se o verbo estiver na voz passiva. Na voz ativa, ele não é o agente, ele é o sujeito. Ok? Vamos passar uns exercícios? Bem, exercício 3, que está na sua folhinha aí, você receberá. Questão número 1. Subitamente, na esquina do poema. Olha, na esquina de quê? Do poema. Do poema está ligado à esquina. Esquina é concreto. Se esquina é concreto, não pode ter complemento nominal, só pode ser adjunto. Então, os gabaritos possíveis são A, B e D. Eliminou a letra E. A, B e D. Eliminou C e E. Vamos para outra. Um verso olha atônito o outro. Olha o outro. Esse aí tem uma vírgula. O verso que está atônito e comovido. Atônito e comovido são estados do sujeito, que no caso é o verso. Então são predicativos. Tudo que é estado é predicativo. Então, predicativo. De quem? Do sujeito. Então não é adjunto adverbial de modo. Aí você diz, mas não é o modo em como ele está? Pode até ser. Mas bota no feminino. A outra estava atônita. Ora, o advérbio não pode variar. O advérbio é invariável. Se o advérbio é invariável, atônito não é advérbio. Atônito é adjetivo. Então ele é um predicativo do sujeito. Aí você vai dizer, por que ele não é adjunto adnominal? Porque ele não está ao lado do substantivo. Ele está depois do verbo. Olha e está atônito. O verbo está oculto, predicado verbo nominal. Então, atônito é um predicativo. Então, gabarito B até agora está bom. O gabarito D não pode ser, porque isso não é aposto. A última. E se buscavam? Ora, buscavam quem? Buscavam eles mesmos. Eu buscava o ouro, eu buscava a riqueza, eu buscava a paz. Tudo objeto direto. Então, eu buscava eu mesmo. Eles buscavam eles próprios. Objeto direto. Então, gabarito definitivo da 1, letra B de bola. Vamos passar, então, definitivamente agora, para a análise da questão número 3. A número 3 é uma questão maliciosa. Vejamos por que daqui a pouco. A palavra sonhou sonhos. Sonhos é uma palavra derivada de sonhar, mas pertence à mesma carga semântica de sonhar. Então, na verdade, é quase um pleonasmo, sonhar sonhos, comer comida, etc. Esse objeto formado do próprio verbo é um objeto direto interno, ou pleonástico, né? Então, o primeiro
sonhos é objeto direto. Se ele é objeto direto, os gabaritos possíveis são A, são B e D. Melhor D, porque ele especifica na D que é objeto direto interno e os outros não. Para que a D seja eliminada, tem que ter alguma coisa depois escrita errada. Vamos ver se tem alguma coisa errada na D. Na segunda, cujo. Os pronomes relativos que, quando, quanto, qual, podem ser qualquer função sintática. O cujo não. O cujo só pode ser adjunto adnominal. Reparem que o cujo concorda com a palavra que vem depois. Cujo pensamento, cuja teoria. Concorda com a palavra que vem depois. Ele só pode ser adjunto. Então, se só pode ser adjunto, a A foi eliminada, porque a diz que ele é complemento nominal, e não é. A B pode ser, a D também. Então, estamos entre B e D. Vamos para a outra palavra, a que teria. Uma pessoa precipitada, analisando precipitadamente, diria assim: ternura a qual ele teria, supondo que se trata de um pronome relativo. Mas agora vamos voltar à teoria. Qual é a característica do pronome relativo? Substituir a palavra anterior. Qual é a palavra anterior? Imaginara, que é o verbo. Pronome relativo não substitui verbo, só substitui substantivo. Então não pode ser pronome relativo. Na verdade, o que é que ele é? Ele é uma conjunção integrante. Qual a diferença entre conjunção integrante e pronome relativo? Pronome relativo é que igual a qual? O homem que trabalha, o homem o qual trabalha. Conjunção integrante troca pela palavra isso. Veja, eu soube que você passou, eu soube isso. Analisando, aplicando essa teoria à questão. O que ele imaginou? Ele imaginou isso. Imaginou que teria, imaginou isso. Então, o que é conjunção integrante? Se o que é conjunção integrante, não pode ser a letra B. Só pode ser a letra D de delta. A última. A quem conhecera. Ora, eu conheci você. O verbo conhecer é um verbo transitivo direto. Aí tem o a quem. Esse a é meramente opcional. Eu poderia dizer que conhecera, sem o a. Então, se trata de um objeto direto cuja preposição é dispensável. É um objeto direto preposicionado. Então, gabarito definitivo, letra D de delta. Vamos para a questão número 4. Aí temos o pronome o. Eu não sei se ele é um pronome oblíquo ou um pronome demonstrativo. Qual a diferença? O pronome oblíquo troca por ele. O pronome demonstrativo troca por aquele ou aquilo. O que você falou era verdade. Aquilo que você falou era verdade. Pronome demonstrativo. Os que quiserem podem ir embora. Aqueles que quiserem podem ir embora. Pronome demonstrativo. Eu não o encontrei na festa. Eu não encontrei ele na festa. Então se trata de um pronome oblíquo. No primeiro caso é pronome oblíquo. O pronome oblíquo ou só pode ser objeto direto. Não pode ser outra coisa. Quem é objeto indireto é o lhe, se for. Então a primeira é objeto direto. O gabarito inicial é a letra A letra C e a letra E. Vamos para a segunda. Gosto de viajar em dias de chuva. Complicou um pouquinho, né? Porque de chuva dá a impressão de que é o tempo ou o modo, pensando em advérbio, mas não é. Ele está qualificando dias. Dias de chuva são dias chuvosos. Então, chuvosos é um adjetivo de chuva. Dias, desculpe. Então, ele é uma locução adjetiva. Ele é um adjunto adnominal da palavra dias. Adjunto adnominal, eliminou a letra A, eliminou a letra B, eliminou a letra D
Só pode ser agora você ou é. Você ou é. Só duas agora. Vamos para a terceira frase. Acontecem coisas estranhas. Quando eu vou aplicar a teoria de saber se é sujeito ou objeto, lá vou eu. O que é que acontece? Coisas estranhas. Ah, é sujeito. Acontece o quê? Coisas estranhas. Ah, é objeto. Na dúvida, o que é que eu faço? Introduzo a palavra ele no começo da oração. Se couber, é objeto direto. Se não couber, é sujeito. Aplicando. Eles acontecem coisas estranhas. Não cabe. Então só pode ser sujeito. Então, coisas estranhas é o sujeito de acontecem. Não tem objeto direto. No caso, acontecer é um verbo intransitivo. Nesta frase. Bem, então ele é o sujeito. Se ele é o sujeito, pode ser a letra A. Pode ser a letra A. Ah, não pode ser a letra A porque não é complemento nominal. Não pode ser a letra B porque a primeira não é sujeito. A C está certa. Ele é sujeito, está certo. Pode ser a C. Na letra E, adjunto adnominal. Sujeito, pode ser. C e E continuam. Vamos para a próxima alternativa. Todos estavam confiantes no veredicto. No veredicto está completando a palavra confiança, né? Não é confiança a palavra? Confiante. Está completando o adjetivo confiante. Só pode ser complemento nominal. Quem completa a palavra é complemento nominal. Então, só pode ser complemento nominal. Então, a quarta alternativa, complemento nominal. Um, dois, três, quatro. Não é adjunto adverbial. Não, não é. Nem é objeto indireto. Então, não pode ser a letra AB, AB, AB não pode ser. Vamos ver a C. Não. A E. Adjunto adnominal, sujeito, complemento nominal. Tá certo. Então, o gabarito é a letra E por exclusão. Agora, olha essa frase. O dentista arrancou o dente com um alicate. Com um alicate é o instrumento com o qual você praticou a ação. Isso é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial de instrumento. Professor, eu nunca ouvi falar em adjunto adverbial. Perfeito. É por isso que eu digo que quem estuda a escola não passa em concurso, porque o concurso tem aquilo que a escola não ensina. Só cursinho é que você vai aprender esses detalhes. 90% dos candidatos que estudaram em cursinho passaram. 90% do pessoal que foi reprovado não fez cursinho. Estatística. Estatística não mente. É pela estatística que o médico diz a sua doença. Ele pega um exame seu de sangue e diz que a probabilidade de você ter diabetes é de 90%. Aí ele diz que você tem diabetes. Mas se tem ou não tem, só Jesus sabe. Mas a estatística diz que você tem. Então você tem. Estatística não falha. Dá para notar que eu fui estatístico, né? Eu trabalhei no departamento de estatística do IBOP. Eu fui diretor de estatística. Mas vamos lá. Então, com alicate adjunto adverbial de instrumento, está correta a letra E. Aqui só se entra com autorização. Sem autorização você não entra. Então, isso é um adjunto adverbial de condição. É a condição pela qual você entra. Resolvida a 4. Vamos para 5. Aonde não aparece aposto. Vamos ver onde não aparece aposto. Fonte. Flor em fogo. Flor em fogo explica fonte. Aposto. Conheço todas as roças que neste chão podem dar. O algodão, a mamona, a pita, o milho, o caroá. Tudo isso são as roças que ele conhece. Aposto. Muito bem. Oh, minha senhora. Senhora é vocativo.
que nessa janela está. Sabe dizer o quê? Se é possível. Se é possível, é objeto direto. O que é possível? Algum trabalho encontrar. Algum trabalho encontrar é o sujeito de é possível. Não há aposto. Então, o gabarito temporário é C. Vamos ver a D. Nuvem branca, caravela alada. Isso é aposto. A nuvem branca é a caravela alada. Bom dia, Major Tavares. Como o senhor está? Bom dia, Major Torres. Como o senhor está? Tem aposto? Major Torres, olha a maldade da questão. É isso que eu amo nas provas. Eu amo na prova de concurso. Essa rasteira que ela dá no candidato. O cara diz, essa porcaria só pode ser vocativo. Aparentemente é. Mas quem é o vocativo é o major. O Torres é aposto do major. Lembra quando eu falei o professor Mário é baixinho? Na aula? Então, Torres é aposto. Tem aposto. Logo, o gabarito definitivo só pode ser a letra C mesmo, né? Vamos para a próxima questão, a sexta. Onde não aparece adjunto adverbial. Montou no cavalinho, pampa, uma tarde. Adjunto adverbial de tempo. Com a morte do meu velho, o qual me deixou o sítio, as coisas se modificaram. Isso é o tempo. Foi quando ele morreu. Adjunto adverbial de tempo. Ele chegou maltrapilho. Se eu botasse ela chegou maltrapilha. Não pode ser adjunto adverbial. Advérbio não vai para o feminino, nem vai para o plural. Então, o gabarito provisório é a letra C. Vamos para a letra D. Nos primeiros dias, adjunto adverbial de tempo, indiscutível. Na letra E, só então, sargento. Burra de mim, coitado de mim. Descobriu o mistério. Aí entra o aposto. Ele voltou por amor da herança, por causa da herança. Adjunto, adverbial, causa. Então, o gabarito é aquele mesmo, C. Questão número 7. Eu não sei se na casa de vocês está, mas aqui está um calor infernal. Tanto que eu vim de blusa de manga, toda furadinha, que é para ver se tem menos calor. Tá feio o calor aqui. Você bota o ar-condicionado, daqui a pouco já não funciona, né? O ar-condicionado para tanta gente assim. É porque eu estou apenas no estúdio, mas o estúdio se compõe de vários departamentos. Bem, precisava ter aqui de 40 mil BTU para poder esfriar um pouco. Eu vou mudar o estúdio. Bem, vamos para 7. Assinale a alternativa em que a expressão sublinhada não é sujeito, mas o homem escuro, encostado ao tranco, via-os passar. Nossa Senhora, que questão maliciosa. Esse hoje, se os passar, é o objeto direto de via. Então, quem é o objeto direto não é o hoje, é os passar. Via eles passarem. Eles passarem é que é o objeto direto de via. Esse hoje é o sujeito do infinitivo. Difícil. Quem lhe deu essa ordem de matar? Alguém lhe deu essa ordem. José lhe deu essa ordem. O quem está no lugar do sujeito, o quem é o sujeito. O alto era alourado e não se podia dizer que estivesse vestido de coisa nenhuma. O verbo dizer está acompanhado do pronome ser. Toda vez, presta atenção, que você encontrar um verbo acompanhado do pronome ser, você vai ver se ele passa para a voz passiva. Se passar, ele está na passiva pronominal. E aquilo que era objeto direto vira sujeito. Eu fico brigando com a máscara, né? Então, isso aí não é objeto direto, é o sujeito.
Chovia uma chuva miúda. Nossa Senhora, essa prova está malandra, essa prova está braba. O verbo chover não tem sujeito, é verdade. A não ser que seja a própria chuva. Ninguém pode chover, a não ser a chuva. A chuva pode chover. Então é um sujeito pleonástico. Mas é. Então a chuva miúda é o sujeito que chovia. Na letra C, na letra E, a ninguém esperava mais aquela hora da noite. Eu não esperava mais ninguém. A ninguém é objeto direto preposicionado. Ok? Então, o gabarito da 7, letra E, é onde não aparece o sujeito. Vamos para 8. Ele quer a errada analisada. Ó cidadão, eu vim lhe vender esse couro de bode. Vocativo, indiscutível. Eu votei não no plebiscito. Nossa, que malandragem do cara. O não é advérbio. É, depende, pode ser. Aqui não é advérbio. Repare, quando eu digo eu não fui ao encontro, significa que aquela ação não foi feita. Negou. Mas quando eu digo eu falei não, não é que eu não falei. Eu falei. Mas eu falei uma palavra e essa uma palavra é o não. Esse não é objeto direto, é o substantivo. Então é o caso, eu votei não. Não quer dizer que eu não votei. Eu votei, mas votei não. Então esse não é objeto direto. Não é adjunto adverbial. Ele quer errada? A errada é B. C. Ele olhava deprimido. Ele olhava e estava deprimido. Predicativo. Mas o outro sempre sério, que estava sempre sério, olhou. Tá certo. Predicativo. Nos dias de hoje, esse de hoje não é adjunto adverbial. Ele está qualificando a palavra dias. Nos dias de hoje significa nos dias atuais. Ele é um adjunto adnominal. Ele quer errada, a errada é aquela mesma. É a letra B de bola. Vamos para 9. A presença da corte portuguesa conferiu vida à vida dos cariocas, outra natureza. Conferiu o quê? Outra natureza. Outra natureza é objeto direto. Ele conferiu isso a quem? A vida dos cariocas. Espera aí. O que é que ele conferiu? Outra natureza. Para quem? Para a vida dos cariocas. Vamos ver a B. Há de afirmar que esta nova natureza lhe era superior. Superior àquilo. Complemento nominal do superior. Tá certo. Napoleão queria o domínio por ambição. Por ambição seria a causa. Ah, ele quer a correta. Agora que eu vi, ele quer a correta. Ah, eu estava dizendo, a questão é nula. Não. É que eu sou um animal, eu tenho que ser alimentado com capim. Tem que... Olha, uma das coisas que eu recomendo para você fazer uma prova é prestar atenção ao enunciado. O enunciado é uma ordem. A ordem tem que ser cumprida. Ele pediu a correta. Eu já vi duas erradas. Ah, tá nula. Não, ele quer a correta. 10. O conteúdo da propaganda muda de forma radical. Muda como? De forma radical. Isso é uma adjunto adverbial de modo. Muda radicalmente. Bem, ele quer errada. Não é objeto indireto, pode ser a letra D. Isso pode ser um adjunto adverbial. É um complemento nominal. E aqui, conferiu a vida. Voltando para a letra A, conferiu a vida. A vida é objeto indireto. A vida tem outra natureza. É um estado da vida, uma qualificação dela. Pode ser predicativo do objeto, sim. Então, gabarito definitivo da 9, letra D de delta. Acabou essa parte. Agora vamos voltar para os próximos exercícios.
Olha, o calor está me impossibilitando maior entusiasmo. Esse entusiasmo que está me faltando tem que sobrar em vocês para se dedicarem, porque lembre do seguinte, todos os concursos que eu fiz, eu tirei primeiro lugar. Por quê? Porque eu sou privilegiado? Não. Porque eu me dedicava muito, muito para estudar. Estudava muito. Estudo até hoje. Isso significa que se você quiser seguir o meu exemplo e passar num concurso qualquer, tem que se dedicar. Tem que ter 3 coisas. Tempo para estudar. Aí que tempo? Você tem que escolher o tempo. Se for de noite, é de noite. Se for de manhã e assim por diante. Só que quando você for estudar, você não tem que se preocupar com varrer a casa, com fazer comida, com nada. Você tem que se dedicar apenas ao estudo. Só aquilo. Não estude demais. Não pegue, por exemplo, 8 horas para estudar sem parar. Não. Estude 2 horas. Estude 3. Para. Se você fizer isso permanentemente, sabe o que você vai criar? Hábito, vício de estudar no mesmo lugar e na mesma hora. Estude sempre no mesmo lugar, preferivelmente, e sempre na mesma hora, preferivelmente. Aí você pega hábito de estudar. 2, tem que ter um material adequado. Não adianta você estudar com uma apostilinha qualquer que você comprou na banca de jornal. Não. Tem que estudar com material bom, de boa qualidade. Principalmente feito por pessoas que tiveram sucesso. O João das Couves, eu sei lá quem é João das Couves, ok? Bem, isso, material adequado, tempo adequado, e aí vem uma coisa que é imponderável, é a sorte. Isso, infelizmente, acontece em concurso público. Você estuda feito um condenado radicais e não cai radical na prova. Não estuda potência e cai potência demais na prova. Isso é a falta de sorte. Por que acontece essa sorte? Porque, lamentavelmente, o candidato, quando estuda, não pega a porcaria do edital. Ele tem que pegar o edital e dizer item por item, tudo isso, tudo que tem no edital. Aí a sua chance de ter 10 é muito maior. Tem que estudar com o edital, certinho, ok? Pega provas anteriores do concurso. Por quê? Não vai cair aquela prova, não. Mas vai cair aquela tendência. A tendência de questão assim, questão assado, etc. Estudar com provas anteriores. Fazendo isso, você será abençoado por Deus. Já notou que Deus sempre está ao lado daqueles que têm pertinência? Aqueles que dizem, eu tive sorte, essa sorte é acompanhada de muito sacrifício? Então, gente, o único lugar onde o sucesso vem antes da vitória é no dicionário. Na vida, tem que ter muito trabalho para depois ter resultado. Muito trabalho para depois ter sucesso. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Não esqueça de apertar o sininho, de se inscrever, porque o nosso canal depende de vocês. E o êxito do canal de vocês possibilita haver maior espaço dentro da internet para vocês. Quanto mais vocês acessarem, mais o canal libera tempo, mais a internet nos libera tempo. Então, se você acessar o tempo todo, se inscrever, bater sininho, o canal sobe e você também. Graças a Deus está tendo resultado no mundo todo. Nosso canal está sendo falado no mundo todo. Beijo no coração.